Fim do rally de alta no Bitcoin. Tá chegando a hora de começar a pensar na realização de lucro das posições que montamos no curto prazo. Vamos voltar para um movimento corretivo intenso e fazer o fundo cíclico do mercado? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você gostar do conteúdo, você já sabe o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito, compartilhar esse vídeo com os amigos e também me seguir no meu Instagram, que eu posto muito conteúdo lá. BrunoCosta.019, o arroba tá na tela e o link tá na descrição do vídeo para você me encontrar com maior facilidade. Pois bem, bora lá falar de mercado. Bom, galera, nos últimos dias aqui a gente tinha conversado e comentado, sobre o movimento que o Bitcoin estava fazendo e onde ele poderia buscar como alvo, A gente tinha até feito aqui um retângulo onde mostrava que a principal região de liquidez do Bitcoin. A gente viu que o preço se manteve, chegou muito perto de ativar a liquidação de mercado futuros, que está aqui na casa aqui de 67 mil dólares por unidade. Acredito ainda que o preço do Bitcoin pode vir a executar esse movimento aqui, A gente fez aqui a quebra da média de 200 períodos, voltou, segurou nela, fez aqui o pivô de alta, realizando aqui um topo mais alto que o topo anterior, e acima da média de 200 períodos. Agora a gente está corrigindo um pouquinho, e acredito que a gente pode vir sim capturar a liquidez de 67 mil até 70 mil dólares por unidade, como a gente tinha conversado com vocês anteriormente, porque a gente está muito próximo de capturar essa liquidez, e querendo ou não, aqui a gente tem 2 bilhões de dólares de capital dentro dessa região para poder ser liquidado. Então é muita grana que os grandes players têm para poder capturar e dificilmente eles deixam passar uma grana tão grande quanto essa quando eles estão próximos de capturar essa liquidez. Junto disso, eu já tinha comentado para vocês aqui também, que a gente está próximo aqui de uma região que costuma ser uma região de resistência para o preço do Bitcoin quando a gente está em bear market. Geralmente essas bandas que a gente tem aqui, ela costuma separar bull market e bear market. Quando a gente está em bear market, a gente toca dentro desse alvo aqui, a gente volta para um movimento corretivo dentro do mercado. Quando a gente supera essa região e consegue se manter acima dela, o preço tende a ficar subindo e subindo e subindo. E quando voltar para tocar nela, toca para fazer uma respirada e subir, subir, subir ainda mais. Então, mais ou menos assim como funciona essa região, e tudo muito perto aqui, da região de liquidez que a gente tem, que vai de 67 aos 70 mil dólares por unidade. Bom, junto disso também a gente começa a se aproximar do custo médio do investidor de curto prazo. A gente dá uma olhada aqui, no preço médio do investidor de curto prazo, e está na casa aqui dos 68 mil dólares por unidade. O preço do Bitcoin, ele chegou a bater aqui nessa região aqui, a casa dos 60, olha, o Bitcoin bateu quase aqui os 67 mil cravado, Bateu 66.990 dólares, ou seja, ficou aqui a poucos dólares de começar a ativar a liquidação de mercado futuros e adentrar dentro desse range aqui, e ficou muito perto também aqui, do preço médio do investidor de curto prazo, que está na casa aqui dos 67.937 dólares, que também funciona como uma região de resistência quando a gente está em bear market. O preço, quando se aproxima dessas zonas, ele tende ou a encostar e voltar a cair, ou chegar próximo e voltar a cair, como foi, por exemplo, aqui em janeiro. A gente chegou próximo do preço médio do investidor de curto prazo, mergulhamos de novo. Agora a gente chegou próximo, lá em maio, mais ou menos, aqui no preço médio do investidor de curto prazo, mergulhamos de novo. Estamos prestes a chegar nesse preço novamente. Junto disso tudo, a gente tem aqui também, o meu indicador aqui que mostra quando o preço está ficando barato, quando o preço está ficando caro, para a gente poder realizar nossas operações em si, se aproximando de uma região onde ele aponta que o preço do Bitcoin começa a ficar caro e o risco começa a aumentar. Então a gente tem várias coisas aqui apontando que dentro dessa região aqui, ou próxima região que a gente já está também, é uma região muito perigosa que a gente precisa começar a ter cautela com as operações que a gente está tomando, porque pode ser o ponto em que os grandes players vão começar a realizar lucro. Na verdade, vão começar a realizar lucro, não. Eles estão fazendo suas realizações de lucro. Por que eu digo isso? Bom, a gente vem aqui para o nosso indicador. Esse indicador já mostrei aqui diversas vezes para vocês. A gente consegue ver realização de lucro e prejuízo acontecendo
dentro do mercado. Por exemplo, nessa vela que eu estou vendo aqui do dia 2 de junho, alguém realizou aqui, alguém não, né? Um grupo de pessoas realizou aqui 2 bilhões de dólares de prejuízo. Porém, reparem no que aconteceu nos últimos 3 dias dentro do mercado de criptomoedas. A gente teve, no domingo, realização de lucro de 107 milhões de dólares. A gente teve, no dia de segunda-feira, realização de lucro de 158 milhões de dólares. A gente teve ontem, terça-feira, realização de lucro de 417 milhões de dólares. Muito provavelmente, hoje, quarta-feira, assim que a gente tiver a virada desse indicador, que acontece às 9 horas da noite, a gente vai ver uma nova realização de lucro e provavelmente vamos nos aproximar de 1 bilhão de dólares de lucro realizado nos últimos 4 dias por grandes players. Ou seja, a gente já está tendo players se desfazendo das suas posições. Muito provavelmente esses players fizeram ou compra nessa região aqui de fundo, ou então compraram aqui, ou até compraram aqui, ou então compraram até mesmo aqui na média de 200 períodos, tendo em vista, né, que esses grandes players têm muito dinheiro, qualquer pequena alta que eles vivem, eles já conseguem capturar um grande lucro com o seu capital, um grande crescimento patrimonial. Enfim, a gente já começou a ter realizações de lucro por parte desses grandes players. Quando a gente olha aqui para o nosso outro indicador, opa, deu uma travada aqui o nosso Rich Map, deixa eu atualizar ele aqui para a gente poder dar uma olhada nele. Vamos embora. Aí, ó. Jesus, o que aconteceu com o nosso Rich Map? Que deu uma bugada monstruosa. Mas enfim, né? Vamos dar o zoom aqui e deixar essa parte de trás para lá, que não é o que a gente quer olhar. A gente quer olhar mais é para essa região aqui do presente do Bitcoin, para poder ver aqui, né, onde está alvos aqui de realização de lucro por parte de grandes players em si. E a gente consegue ver aqui que a venda na casa dos 67 mil dólares está muito forte. Tem muitas ordens de venda posicionadas aqui nos 67 mil dólares por unidade. Se eu não me engano, eu não lembro agora se foi aqui no YouTube ou foi lá no meu Instagram que eu postei um vídeo mostrando para vocês aqui na segunda-feira, eu acho, que essa região de 67 mil dólares, 68 mil dólares, 70 mil dólares, é uma região de grande interesse dos grandes players para poder realizar lucro de suas posições, porém não tinha ordens tão fortes posicionadas aqui ainda. Mas agora essas ordens elas estão ficando bem intensas, porque as linhas ficaram muito amarelas. Elas estavam meio que transparentezinhas ainda lá na segunda-feira, mas agora elas estão bem amarelas. Quanto mais amarelas elas estão, maior é a ordem de venda posicionada dentro desse time em si. Então a gente vê que eles posicionaram muita ordem de venda nos 67 mil dólares, muita ordem de venda nos 68 mil dólares e muita ordem de venda nos 70 mil dólares. Os preços que a gente falou que preenchem esse range que a gente já tinha comentado anteriormente, que bate com praticamente todos os indicadores de que esse movimento que a gente vai estar vendo vai ter uma exaustão e também bate aqui com a liquidação de mercado futuros, que vai aqui dos 67 até os 70 mil dólares por unidade, com bastante volume para poder liquidar. Então, tudo indica que esse movimento aqui, ele pode ter mais uma espirrada, pegar as liquidações, pegar a ordem de venda dos grandes players, depois finalizar e voltar para um movimento corretivo, para quem sabe fazer o fundo, a capitulação cíclica do mercado, o último movimento de baixa, antes da gente resetar o ciclo e partir aí sim para um pré-bull market dentro do mercado. Mas o fato é que a gente tem que ficar atento porque as realizações de lucro, elas já começaram, como vocês puderam ver. Nos últimos 3 dias, 700 milhões de dólares. Se hoje tiver mais 300 milhões de dólares, já vai ser 1 bilhão de dólares de lucro realizado em alguns dias dentro do mercado. Isso já começa a ficar bastante relevante, a gente tem que começar a pensar em proteger aquilo que a gente conquistou até o presente momento, também executando realizações de lucro. Depois que essa realização de lucro acontecer, eu acho que vai ficar mais provável ainda a gente buscar a capitulação cíclica por conta do que a gente está vendo aqui nos mercados futuros, galera. Vocês se lembram quando a gente estava vendo aqui o preço do Bitcoin estava aqui próximo de 62 mil dólares por unidade, mais ou menos? A gente estava vendo aqui, né, por volta de 2 bilhões de dólares de liquidez para poder capturar aqui na casa de 60 até os 58, 57 mil dólares por unidade. Bom, agora essa liquidez abaixo do preço atual do Bitcoin subiu para a casa dos 4 bilhões de dólares, ou seja, de uma semana para outra, o valor para ser liquidado nos preços inferiores abaixo ao preço atual do Bitcoin dobrou praticamente. Isso atrai cada vez mais os players para poder fazer uma grande liquidação e capturar um fundo cíclico do mercado com o decorrer dos próximos meses. Já citei isso lá no meu Instagram também, tá vendo? Eu falo para você, se você não segue no Instagram, você está perdendo conteúdo. Tem o link do Instagram na descrição aqui do vídeo. Mas, enfim,
Já falei para vocês aí que eu acredito que a capitulação cíclica ela ainda vai acontecer, o fundo do Bitcoin ele ainda vai ser encontrado e provavelmente essa liquidez aqui vai servir de atração para jogar o preço lá para baixo e fazer esse último fundo antes da gente resetar o ciclo. Mas o fato é que, como eu disse para vocês, a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo atualmente dentro do mercado para não deixar lucro na mesa. Aqui no Ethereum, por exemplo, a gente está aqui com o Ethereum na casa dos 1.927 dólares. Eu tenho como alvo aqui para poder fazer minha realização de lucro a casa dos 2 mil dólares por unidade. Se o Bitcoin buscar liquidez de 67 a 70 mil dólares, provavelmente o Ether busca essa região antes de voltar para o movimento corretivo também. Mas a gente tem que ficar de olho, porque querendo ou não, né, a nossa entrada aqui no Ether, que eu até passei para vocês ao vivo aqui no canal, foi aqui na casa aqui dos 1.841 dólares. Então a gente já está aqui com um movimento de alta de praticamente 5% sobre o capital. Não é um grande movimento de alta, mas é aquele negócio. Quando a gente está em bear market, a gente tem que aproveitar todo tipo de oportunidade que a gente tem para ir crescendo o capital. Mesmo que seja uma oportunidade pequena, a gente aproveita, cresce um pouco o capital, depois busca outra oportunidade e vai crescendo o nosso capital com o tempo dentro do mercado. Nesse atual momento, se eu não me engano, meu crescimento patrimonial está na casa dos 28%, porque eu peguei a operação de Ethereum e peguei outras duas operações que eu passei dentro da comunidade de cripto. Uma das operações que eu peguei foi com a Aave. Eu passei a compra pessoal bem aqui, galera. Bem aqui eu passei a compra pessoal. A gente está se aproximando próximo também de uma região que a gente vai realizar uma venda. Já subiu aqui 10% do nosso ponto de entrada, já pretendo ir realizar lucro aqui com eles também. Enfim, foi mais uma operação que andou bem, que está dando muito bom e vai colocar um bom dinheiro dentro do nosso bolso também. Então são pequenas operações que a gente captura dentro de um momento oportuno de mercado que vai permitindo a gente evoluir o nosso patrimônio, crescer o nosso patrimônio mesmo diante do bear market. Se a gente está com 28% de crescimento patrimonial, por exemplo, se você tivesse 100 mil reais quando o bear market começou em outubro do ano passado, hoje você teria 128 mil copiando as operações que a gente realizou dentro da comunidade de cripto. Agora, se você não estava na comunidade de cripto, além de não ter obtido provavelmente o crescimento patrimonial, muito provável que você tenha visto seu capital derretendo também, né? Se você quer parar de fazer parte do time perdedor, que não ganha dinheiro dentro do mercado, que é sempre pego pelos movimentos corretivos, eu recomendo que você venha se tornar assinante da comunidade de cripto, porque lá dentro da comunidade de cripto eu passo para vocês todas as minhas tomadas de decisões dentro do mercado. Se eu compro um ativo, eu informo dentro da comunidade de cripto. Se eu vendo um ativo, eu informo dentro da comunidade de cripto. Se eu monto uma posição de longo prazo, eu informo. Se eu monto uma posição de curto prazo, eu informo. Se eu entro em um airdrop, eu informo. Eu passo uma aula passo a passo para você poder copiar minhas operações dentro dos airdrops. Detalhe, com os airdrops, desde que o bear market começou, já foi mais de 250 mil reais de lucro que eu consegui capturar junto com o pessoal da comunidade cripto. Teve pessoas que fizeram mais de 100 mil reais com os airdrops lá dentro da comunidade. Sobre as minhas operações, eu não só passo também as operações que eu estou entrando, mas eu passo como foi feita essa entrada. Por exemplo, a operação aqui da Aave. Eu falei para o pessoal o preço que eu tinha entrado com a Aave, que tinha sido a casa dos 89 dólares. Falei o momento em que eu entrei e quantos por cento do capital eu utilizei para a entrada, para que eles pudessem copiar exatamente a mesma operação que eu fiz e obter exatamente o mesmo resultado que eu obtive, o mesmo percentual de crescimento sobre o patrimônio. Se eu obtive 10% de crescimento sobre o patrimônio, eles vão obter os mesmos 10%, porque eles vão conseguir copiar exatamente a minha operação. Então, se eu obtenho um crescimento patrimonial de 10%, você obtém um crescimento patrimonial de 10%. A gente pega uma pernada de 10% e você tem 100 mil, você faz 10 mil reais com apenas uma única pernada, fora todo o tempo de comunidade que você tem para poder aproveitar diversas outras oportunidades e crescer muito o seu capital. Enfim, se você quiser copiar todas as minhas operações, ter os resultados que eu tenho dentro do mercado, aproveitar as oportunidades de curto prazo, de longo prazo, os airdrops e tudo mais, ter acesso ao meu WhatsApp, recomendo que você torne-se assinante da comunidade de cripto. O preço para poder fazer a sua assinatura é R$ 2.997. Porém, se você clicar no primeiro link na descrição do vídeo, você cai nessa página. Dentro dessa página você tem todas as informações sobre como funciona a comunidade de cripto. Tem aqui o resultado dos alunos, por exemplo, aqui ó, 100 mil reais com os airdrops que o camarada chegou a fazer. Aqui a gente vai para o lado, aqui a gente tem aqui mais 100 mil reais com airdrops, a gente vem para cá, o camarada aqui conseguiu comprar a casa dele com a comunidade de cripto. Tem outro camarada aqui que fez mais de R$1 milhão dentro da comunidade de cripto e diversos outros depoimentos aqui de diversos outros alunos que a gente tem aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó, foi um aluno que fez aqui 29.239 dólares em dezembro do ano passado com um único airdrop. Detalhe, esse camarada aqui tinha menos de 400 dólares farmando esse airdrop. Olha só o resultado que ele veio a obter. São mais de 152
R$ 1.000 que ele ganhou com apenas um único airdrop, tendo menos de $400 para poder fazer as interações. Mas enfim, como eu disse, o preço para fazer parte da comunidade, 2.997. Porém, aproveitando o link que está aqui na descrição do vídeo, que é o primeiro link que a gente tem, você consegue assinar ou por 12 vezes de R$ 208,91 ou então R$ 1.797 pagando à vista por Pix ou então por cartão de crédito. Quer fazer sua assinatura? Você clica nesse botão, cai na página, preenche seus dados e vem fazer parte do nosso time. Tem alguma dúvida ou quer pagar por criptomoedas? Pagando em criptomoedas a gente consegue um desconto um pouco melhor ainda para você. Você clica nesse segundo botão dentro dessa página que aí você vai cair em contato com o meu time de suporte. Lá dentro, se você quiser assinar por cripto, você informa para eles vão passar o preço para você e você faz a sua assinatura. Ou se você tiver alguma outra dúvida, precisar de algum outro tipo de ajuda, você pode chamar eles também, fazer essas perguntas, ver se a comunidade é escrita para você ou não e tomar a decisão da sua assinatura. Mas enfim, bem fazer parte do time que mesmo diante do bear market segue crescendo o seu patrimônio. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.